Bom, chegou o momento de nós analisarmos os nossos to-dos aqui no lado do cliente, né? Vou clicar em View, To-Do List. Nós temos aqui alguns to-dos, tá? Bom, esse da tela do filtro, né, essa tela eu não vou nem entrar nesse mérito desse to-do. Está sendo discutido lá nos cadastros. Tipo de requisição de compra, tem um to-do aqui. Esse to-do já tem outros módulos, tá? O que ocorre? Que o tipo de requisição de compra, ele tem um valor padrão por empresa. Então o código 01 e o código 02, que é o interno e o externo, não pode ser excluído nem alterado. Tá? Por isso que eu estou fazendo essa verificação aqui. Mas tem uma forma mais elegante de fazer esse teste. É isso que a gente vai comentar no EAD. Esse tudo aqui é importante, olha, já no pedido de compra, né? Como é que nós vamos lançar e realizar os cálculos de impostos? A gente lança mesmo os valores? Ou o total do pedido é a mesma base de cálculo de ICMS? O valor do ICMS é feito com base em quê? O valor do seguro é a gente que lança? A gente já deve lançar isso mesmo para ir para a nota? Essa informação já vai estar no pedido? Segundo os levantamentos de requisitos que nós fizemos no EAD, sim, né? Esses valores já devem estar aqui. Tá? Mas como é que nós vamos informar esses valores? É isso que esse to-do está perguntando aí. Como lançar os dados de impostos nos detalhes, né? Aqui é como lançar os dados de impostos, como realizar os cálculos de impostos no cabeçalho, né? Deixa eu até colocar no cabeçalho, tá? E como lançar no cabeçalho do pedido. Como lançar os dados de impostos nos detalhes do pedido. É isso que a gente vai discutir aqui. Depois que eu salvo, né, eu estou salvando, olha, o pedido, como é que eu faço o lançamento no contas a pagar? Tá, essa é a pergunta que é feita nesse to-do aí. Mais uma perguntinha, agora no grid detalhe pedido keydown. Né, quando eu estou fazendo um pedido novo, eu trago os produtos para os detalhes do pedido, né? Eu pressiono F1, passo um produto VO, um produto controller para eu verificar quais são os produtos, né, que eu quero inserir naquele pedido, que eu estou fazendo diretamente. As perguntas aqui são as seguintes. Eu devo trazer o valor de venda do produto? Por quê? Deve-se fazer algum tipo de cálculo nessa ocasião? Qual ou quais, né? Quais? O desconto dado sobre o pedido deve ser rateado nos itens. Tá? Então são esses três últimos to-dos que nós temos aqui no módulo de pedidos ou na tela de pedido de compra. Tá? Já na tela do mapa comparativo, no momento que eu vou salvar, eu tenho o seguinte to-do. Como é que eu vou controlar a quantidade de pedido utilizando a tabela cotação pedido detalhe? Nesse a gente comentou durante o curso e aqui está o to-do para a gente discutir no EAD. No critério da compra sugerida, quais são os procedimentos que devem ser efetuados nesse ponto? Né? Foi uma das últimas aulas que nós fizemos, dessa telinha aqui. Tá? Na realidade, como é que a gente vai construir, fazer essa tela funcionar? Tá? Esse é o objetivo desse to-do. Já no cotação compra, tem um to-do da seguinte forma. Eu estou pegando sempre a mesma quantidade, mas o usuário deve ter a condição de pegar determinada quantidade da requisição para aquela cotação. Para isso, nós vamos usar a tabela requisição cotação detalhe. Como é que nós vamos fazer isso? É o mesmo caso lá do pedido, né? Eu tenho uma tabela que controla os itens que foram cotados, que é a tabela requisição cotação detalhe, e tem uma tabela que controla os itens que foram pedidos, que é a tabela cotação pedido detalhe. Como é que a gente vai fazer a dinâmica para essas tabelas funcionarem? O que está perguntando nesses to-dos. Nesse aqui em relação à requisição para a cotação e no outro lá que nós vimos em relação à cotação para o pedido. Percebe que eu estou pegando o valor diretamente do lookup.
O que é melhor? Pegar uma variável de retorno ou pegar o valor do CDS lookup? Ou existe uma forma mais inteligente de fazer isso? Aqui aquela velha perguntinha, já vem de alguns módulos aí, como é que nós devemos formatar os dados corretamente? O que a gente está fazendo é o melhor? Na hora de salvar uma confirmação de cotação, nós temos a seguinte pergunta. Precisamos setar os itens da cotação e enviá-las para o servidor? Por quê? Veja que quando eu estou fazendo um mapa comparativo, que é bem parecido com a confirma cotação, eu não mando a cotação de novo para o servidor, eu só mando o array de fornecedores e o array de itens. E aqui no confirma cotação eu estou mandando a cotação e estou alterando ela lá no servidor. Preciso fazer isso? Que a gente vai comentar aqui. Como fazer o cálculo automático na ocasião dos lançamentos dos valores? É a pergunta que temos nesse to-do. Finalmente, quando nós vamos importar os dados do fornecedor, é aquela que eu expliquei anteriormente, né? Como é que nós vamos fazer para que o fornecedor envie os dados em um XML já preenchido, ou qual será a melhor forma de nós fazermos isso, né? Tanto para o fornecedor do nosso usuário, quanto para o nosso usuário, tá? Isso aqui nós vamos discutir no EAD. Tá, existe uma consulta, né, que nós vamos, onde a gente pega aí o tipo de pedido de compra, tá? A gente pega ele para inserir no lookup. Quando eu faço um pedido diretamente, uma das coisas que eu tenho que informar no pedido é o tipo de pedido de compra. Só que eu não tenho o cadastro do tipo de pedido de compra, assim como eu tenho o cadastro do tipo de requisição. A gente deve fazer esse cadastro? O cadastro do tipo de pedido de compra é o que está perguntando esse to-do. Finalmente, como é que eu pego a quantidade já pedida? Tá? É aquele controle que a gente vai fazer no mapa comparativo, né? Eu tenho 10 itens para serem pedidos e 5 fornecedores. Pedi 8 no primeiro, pedi 3 no segundo, mas espera aí, só são 10. Porque a gente vai controlar isso daí, tá? É o que está perguntando esse to-do aí. Bom, isso aí são os to-dos do lado do cliente, né? Vamos então agora para os to-dos do lado servidor. Do lado do servidor, nós vamos ter alguns to-dos aqui, né? Vamos analisar aqueles que tem a ver com compras, tá? Requisição de compra detalhe. Esse tem de compras. Perguntando se essa é a melhor estratégia de nós evoluirmos o nosso T2T e ORM. Na realidade, o ORM ele tem que ter uma opção para a gente fazer o que a gente vem fazendo aqui, né? Manda uma consulta, ele retorna as tabelas e a gente cria campos transientes e trabalha dessa forma. Mas existem outras formas da gente fazer, tá? Como o Hibernate trabalha. Ele vai trabalhar com os joins, vai vincular as tabelas, vai fazer lá o mapeamento dentro dos VOs. A gente deve partir para uma abordagem dessa? Essa é a discussão que está sendo proposta aqui desde alguns módulos já passados, tá? Requisição compra controller, mesma pergunta. Aqui quais são as verificações para excluir uma requisição? Vai ter essa pergunta na requisição, vai ter na cotação, vai ter no pedido, tá? Pedido de compra, a mesma pergunta da exclusão. Mapa comparativo. Será que a gente deve informar o ID do tipo do pedido aqui, lá no servidor? Por quê? É necessário definir essas datas nesse momento? Data do pedido, data da previsão, data da entrega, a gente está colocando a mesma data, a data do dia. A gente deve fazer isso? Por quê? E se não for alterado nenhum item para o fornecedor, será aberto um pedido sem itens. Como controlar isso? Está sendo aberto um pedido sem itens ou está sendo aberto um pedido com um monte de itens lá, né? Isso que a gente vai analisar aqui. Esse restante aqui é do contas a receber. Esses aqui são do GED. Bom, e é isso. Esses são os to-dos no lado do servidor, tá certo? Então, o que você deve fazer? Você deve estudar bem esses to-dos, compreender esses to-dos, né? A gente vai falar isso na aula de conclusão lá. Esses to-dos eles são muito importantes para o seu ensino, para o seu aprendizado, tá bom? Por isso que a gente desenvolve esses to-dos aí.